A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da Editora Betel, lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre, está aí acabando, finalizando aí o nosso trimestre, e vamos aqui a mais uma lição abençoada para fechar, né? O tema da lição é personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Esse é o tema da lição de número 13, muito interessante, a lição do encerramento. Ó, vamos aqui neste vídeo, nesta pré-aula, eu vou falar algo para você, vou retomar uma explicação interessante, nós falamos anteriormente e vou retomar. Provérbios 22, verso 6, que fala, o texto que fala, educa a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Eu vou dar a explicação desse texto porque alguns pensam assim, poxa, há uma contradição aí, porque tem muitos filhos de crentes que estão desviados, né? Então vou te explicar para você entender direitinho o que significa isso, tá? Meus irmãos, vamos entrar aqui nesse vídeo, essa aula está muito boa, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá bom? E vamos entrar nessa lição abençoada. Eu sou o pastor Marcos André e este é o canal Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Bom, e nosso textual está em Gênesis capítulo 7, verso 1, que diz assim, ó: Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1. E a verdade aplicada diz o seguinte: cada discípulo de Cristo terá a responsabilidade de procurar conduzir os de sua família à salvação em Cristo no poder do Espírito Santo. Vamos aqui então já entrar na nossa introdução, tá? Para a gente já poder ter aí, ver do que vai ser feita aí a nossa lição neste domingo. Bom, a introdução diz o seguinte: Josué indaga o povo e toma decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Então você vê que a lição aqui vai falar desses três personagens. Dois deles são tirados da galeria dos heróis da fé, tá aí na nossa leitura aí, né, que foi o texto que foi construído aqui essa lição. Então você vai falar sobre Josué, sobre Raabe e sobre Noé, tá? Esses três tomaram decisões importantes sobre a sua família, sobre as suas famílias, e aí eles salvaram suas casas. Então aqui vai ser tirado o exemplo deles para nós aplicarmos na nossa vida hoje junto à nossa família. Amém, meus irmãos? Então vai ficar na descrição desse vídeo os links para você conhecer meu trabalho, os meus livros publicados, para você conhecer também ali o nosso blog, o Clube da Teologia, conhecer os subsídios que eu vou colocar ali. É muito interessante, tá? E você vai saber como adquirir o nosso subsídio ali. Amém? Vamos entrar então nessa lição abençoada. Tópico 1, o tema desse tópico é Josué toma decisão pela sua família. Eu vou ler aqui no primeiro subtópico, o tema é tomada de decisão pessoal, tá? Eu vou ler aqui essa parte que diz assim, ó: eu, primeira pessoa do singular, eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é garantia de ser seguido, mas é consciência do dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com Deus. Então aqui está se referindo à tomada de decisão de Josué, o qual falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma essa decisão perante o povo. É uma decisão pessoal e a ideia dessa decisão pessoal é que ela vai refletir na família, porque ele declara isso junto ao povo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Então a decisão pessoal dele vai refletir diretamente na família. No decorrer da lição a gente vai ver que isso é uma realidade, tá? Por questão do exemplo, tá bom? E a gente vai ver que existia ali um sacerdócio familiar. Eu vou falar aqui ainda nesse subtópico, olha aqui, ó, na segunda parte diz assim, ó: Josué chama a atenção afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus. Devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. O povo precisava voltar-se para Deus, pois eles já tinham presenciado grandes bênçãos e vitórias nas batalhas, tá? Então a gente vai ver que Josué, ele
ele vai declarar isso ao povo, porque ele exercia diante do povo, diante da família dele, um sacerdócio familiar. O que era o sacerdócio familiar? Era aquela pessoa responsável ali dentro da sua família pelas questões espirituais, né? Aqueles que buscavam... Porque sempre quando Deus chamava alguém da família, ele chamava o ancião da família, o patriarca, né? Aquele que tinha responsabilidade sobre a casa. A gente vê isso diversas vezes no Antigo Testamento, e Josué estava com essa responsabilidade. E aí a gente vai ver que Josué ele vai declarar isso como uma imposição. Ele está falando que ele e a casa não ia ter outra religião, outro Deus, não ia ter nada. Era ele e a casa dele. Porque isso pode soar hoje, né, para nós como ruim, né? Muita gente não vai gostar porque vamos falar salvação individual e tudo, mas era uma cultura da época de Josué. Tanto que essa cultura no Oriente ela permanece até o dia de hoje. Por exemplo, os países árabes, se tiver uma família de muçulmanos ali e alguém se converter ao cristianismo, por exemplo, essa pessoa arruma um sério problema dentro da família. Alguns chegam a ser expulsos da família. Isso já foi mostrado até em filmes, tá? Por quê? Porque é uma cultura local, toda a família tem que seguir a religião do patriarca da família. Tá? Então, como é que aplica isso hoje? Como é que eu vivo isso daqui? Quando eu falo eu e minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer que eu tenho que obrigar minha família a servir ao Senhor? Não. Tudo que está no Antigo Testamento é sombra das coisas espirituais, tá? Então hoje quando você fala eu e minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer que você tomou a sua postura, a sua decisão e a sua família vai seguir o teu exemplo. E quer dizer também que você vai brigar pela sua família no mundo espiritual, tá? Isso aqui é a forma de aplicar isso nos dias de hoje, tá bom? Continuando aí no próximo subtópico, o tema é tomada de decisão coletiva. Eu vou ler aqui essa parte que diz assim, ó, nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é nossa família. O ministério começa dentro da casa. Cuidar dos seus é obrigação. Então, cada crente aqui, cada cristão tem que ver como assumir esse sacerdócio, tá? Como a sua família, a sua responsabilidade. Você tem que buscar pela sua família. Eu não falei no subtópico anterior que hoje a gente aplica dessa forma? Quando eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu vou tomar a decisão e vou lutar pela minha família, lutar em oração, né? Convidar mesmo para ir para a igreja, chamar, dependendo dos filhos, impor, né? Porque tem filho que vai te seguir, tem que te seguir. Ele é criança, é pré-adolescente, então ele tem que seguir você. Aí ele aprendeu o caminho, quando ele for tiver na sua juventude, aí ele vai tomar a decisão dele, tá? Então você tem que lutar pela sua casa. A ideia aqui é essa, é uma tomada de decisão coletiva. A sua família, ela vai seguir o seu exemplo, se o seu exemplo for sincero. Não é verdade? Isso aí é uma realidade, irmão. Ó, vou ler essa parte aqui, e aqui tem algo interessante, né? Porque vai falar da recomendação de Paulo acerca da família. Vou ler aqui essa parte que ela é muito boa. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, os versos 4 ao 5. Não adianta ser bom para as pessoas de fora se você não é bom para a sua família. Não adianta ser educado e respeitoso com as pessoas de fora se você não faz isso com a sua família. Muito interessante. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele vai falar isso na sua carta a Timóteo, né, que o obreiro ele teria que saber governar a sua casa. Olha como é que ele fala. Que governe bem, isso aqui é um requisito, né, para o ministério. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Tá, o apóstolo Paulo dando essas recomendações para Timóteo, para ele separar os obreiros conforme essas recomendações. Então a gente vê que quando ele coloca aqui governar bem a sua própria casa, esse governar aqui está no sentido de controlar, porque já naquela época existiam filhos que davam escândalos, né, faziam escândalos, né, davam escândalos diante da igreja, diante do povo. Então ele queria que os obreiros soubessem controlar a sua família, né, gerenciar bem a sua própria casa. Isso aqui é um pré-requisito. E aqui dentro desse subtópico ele está falando também que não adianta uma pessoa tratar bem os de fora
e tratar bem os de fora e tratar mal os de dentro da sua família, tá? E o que eu quero acrescentar com isso aqui é que quando uma pessoa faz isso, você, mulher de Deus, homem de Deus, preste atenção no que eu vou dizer. Se você fizer isso daqui, tratar bem o de fora e tratar mal os da sua família, ser educado com os de fora e não ser educado com os da sua casa, quando você faz isso, você lança uma semente ruim no coração dos seus filhos. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ver o reino de Deus como uma hipocrisia. E quando ele ganhar aquela liberdade, sabe, de tomar as próprias decisões, caminhar com as próprias pernas, ele vai correr da igreja. Isso é fato, hein? Isso aí já aconteceu muito hoje, nos dias de hoje, tá? Vamos pular o próximo subtópico, que é o 3, e vamos passar para o próximo tópico. Tópico 2, o tema do tópico 2 é Noé salva sua família ao construir a arca. Falamos de Josué, agora vamos falar de Noé. O primeiro subtópico aqui é 2.1, o tema é o simbolismo da família na arca. Vou ler essa primeira parte que diz o seguinte: a arca de Noé simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus junto do povo escolhido e símbolo da igreja. Então você vê várias representações, né? A gente vê que há uma representação aqui acerca da escatologia, dos últimos dias, do juízo dos últimos dias. Quem usou essa representação foi o próprio Senhor Jesus. Eu quero colocar aqui como um acréscimo para você que vai ministrar sua aula, né? E você que é aluno para aprender. É Mateus 24, verso 38 e 39, olha o que diz. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus está falando que nos últimos dias, nos dias de hoje, nos dias atuais, que as pessoas estariam, a sociedade, né, o mundo estaria como no tempo de Noé. Tá? A corrupção generalizada e ali todo mundo tranquilo, como se nada tivesse para acontecer, até que veio a destruição. Então isso aqui é só para a gente entender o que significa hoje, nestes dias, tá? Essa representação de ter a família dentro da arca. A família, livrar a família da destruição que está prevista para o mundo. Se você é servo de Cristo, serva de Cristo, até mesmo se você é um jovem, tá? Procura, zele, corra para que a sua família entre na arca de Deus, que é a presença do Senhor, tá? Vou ler aqui a próxima parte desse subtópico, diz assim, ó: representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouros, riquezas, joias. O Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, pois o mundo estava cheio de maldade das pessoas. Só faziam coisas más e havia violência em toda parte. Meus irmãos, quando ele fala que a arca também era um lugar para se guardar riquezas, né, joias, ele está se referindo a um baú. Quem já viu aqueles filmes ali de tesouro, né, mapa do tesouro, se refere sempre a um baú escondido com joias, com ouro, tinha ali o mapa e tudo, aquele negócio dos contos de fada. Então a gente vai ver que assim como, aí vem a representação, né? O que é o bem mais precioso que você tem? Não é a sua família? Alguns não sabem disso até perder, né, a família, mas você que tem essa consciência, você zela porque você sabe que é o bem mais precioso que você tem, tá? Então colocar sua família na arca de Deus, ou seja, na presença de Cristo, é guardar sua família, guardar o seu bem mais precioso, tá bom? Essa aqui é uma referenciação muito interessante. Eu vou aqui para o próximo subtópico, é o 2.2, o tema é os desafios de colocar toda a família na arca. Eu vou ler aqui essa primeira parte que diz assim, ó. E aqui tem aquele negócio que eu falei que ia explicar, o texto de Provérbios 22, 6. Bom, vou ler aqui essa primeira parte, diz assim, ó: as dificuldades enfrentadas por nós, os filhos crescem, casam e tomam seus caminhos. Agora é joelho dobrados, jejum e exemplo de vida. Exemplo de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo, exemplo do filho pródigo. Mas se foi ensinado, Provérbios 22, 6, vai cair em si e voltar. Bom, aqui vem aquela explicação que eu falei. Porque quando ele fala aqui, ó, se foi ensinado,
que é Provérbios 22:6, que é aquele texto que fala: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, ele está dizendo aqui, o comentarista está falando, que vai cair em si e vai voltar, como aconteceu com o filho pródigo. Bom, porém, uma coisa interessante a gente saber. Conhecemos histórias, sabemos de pais que estão na presença do Senhor e muitos filhos estão longe da presença do Senhor. Não retornaram, se desviaram e não retornaram. Como isso é possível? Por que isso é possível se o texto de Provérbios 22:6 está falando que a criança que foi educada no caminho do Senhor, até quando crescer, não vai se desviar desse caminho? E aí a gente vai ter muitas explicações. Alguns vão falar: não, é porque não foi educada de verdade. Outros vão falar: não, é porque foi predestinado a ir para o mundo. Bom, aqui eu quero trazer para os irmãos uma interpretação desse texto que muitos não consideram. Eu tenho vídeos gravados no meu canal, aqui no Clube da Teologia, que explicam isso daí. A explicação é a seguinte: quando ele coloca aqui o texto, até quando envelhecer não se desviará dele, não significa desviar no sentido de ir para o mundo, tá? Porque na época que foi escrito esse texto, não havia esse conceito de desviar-se da presença do Senhor. Não havia esse conceito de desviar da igreja, tá? Até mesmo porque não tinha, né, igrejas como temos hoje, tá? Não tinha aquela questão de lideranças locais, né, de igrejas. Então você vai ver que quando ele coloca, quando envelhecer não se desviará, ele não está com sentido de sair da igreja, ele está com sentido de não desviar a atenção, ou seja, não se esquecer, tá? Então, o que ele quer dizer, a melhor interpretação seria a seguinte: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Ele quer dizer que o filho, ele nunca vai se esquecer do que aprendeu na casa de seus pais, tá? Ele nunca vai se esquecer das coisas de Deus. Se você educou ele na presença do Senhor, ele vai estar lá no mundão, às vezes, se ele foi para o mundo, né? Ele vai estar lá, mas ele vai ser uma pessoa temente a Deus, vai ser uma pessoa que não vai assim cair na corrupção geral, tá? Mas ele poderá a qualquer momento retornar. Ele vai ter muito mais chance de retornar do que aquela criança que nunca cresceu muito longe dos caminhos de Deus, tá bom? Então isso aqui é só para a gente compreender melhor o aprofundamento dessa interpretação. Vou ler aqui o próximo subtópico, o 2.3, o tema é: as famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Eu vou ler essa parte que diz assim, ó: existem vários dilúvios arrastando as famílias, levando-as à destruição. Dia após dia ficamos sabendo de famílias sucumbidas pelas águas do dilúvio. Não águas literais, mas as mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, infidelidades conjugais, divórcios de maneiras equivocadas, violências domésticas, entre outros. Bom, meus irmãos, aqui ele está falando, fazendo uma comparação dos tempos atuais, né? E colocando o mundo, os problemas que estão no mundo hoje como um dilúvio que afeta as famílias. Bom, o que eu quero colocar para os irmãos é o seguinte: toda promessa de salvação na Bíblia, toda promessa de bênção espiritual, ela é para o futuro, para o arrebatamento, para a salvação. Né? Quando fala em salvação, é salvação no dia da redenção, ou quando a pessoa partir para o Senhor, ou quando vier o arrebatamento. Porém, a gente pode colher frutos disso nos dias de hoje. Antes do arrebatamento, você, servo de Cristo que está colocando a sua família na arca, né, na presença de Deus, você pode colher frutos. Que frutos é esse que eu posso colher? Eu coloco lá no meu subsídio, eu dou uns exemplos. Eu vou compartilhar com os irmãos esse exemplo. Ó, frutos: um casamento de pé, os filhos fora do vício, do álcool, do vício do cigarro, das drogas, um lar sem confusão, eventos familiares sem aquela confusão, os filhos longe da criminalidade, tá? A gente vai ver todas essas coisas aqui. Esses são alguns frutos, tem outros. Por exemplo, os frutos, né, sobrenaturais, que são os milagres. Você vê a sua renda, o seu dinheiro render, né, na sua conta. Você vê os seus bens ali não se estragarem à toa. Tudo isso é Deus cuidando. Os milagres acontecendo sobre a sua vida. Tudo isso aí é Deus cuidando. São os frutos da salvação que a gente colhe hoje. Então a melhor coisa que devemos fazer é colocar nossa família
família na arca de Deus, na presença do Senhor. Amém? Vamos para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é Raabe preserva a sua família pela fé. Bom, vou ler aqui o primeiro subtópico 3.1 e o tema é o juramento dos espias precisava de um sinal. Vou ler aqui a primeira parte, diz assim, ó, Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela eram vida por vida, a vida deles respondia pela vida dela e de seus familiares. Então os espias disseram para Raabe que ela deveria colocar um cordão de fio de escarlata à janela por onde os fizesse descer e colocar todos os seus familiares dentro da casa. E aí a gente vê, né, que eles fazem um acordo com Raabe, então eles tinham autonomia para fazer aquele acordo, né, porque eles estavam ali com a sua vida em risco, e foi dada a eles autonomia. Ele faz o acordo com Raabe e aí a vida deles foi salva e deixaram um sinal para ela para que a vida dela e da família dela fosse salva. E aí a gente vai ver que assim como os espias tinham essa autonomia, nós temos autonomia hoje para, né, apregoar esses acordos pelo mundo. Então quando eu e você evangelizamos, visitamos um lar, visitamos uma família, a gente está igual esses espias aí, os irmãos aí que gostam de pregar, gostam de dar saudação da palavra de Deus, pega aí já esse subsídio para você. Você é como um espia que você vai nas casas e faz um acordo. Qual é o acordo? O acordo é que eles vão deixar um sinal ali, tá? Naquela casa. Aquela casa agora vai ser sinalizada para evitar a destruição. E o sinal interessante que é um fio escarlata, né? Um fio vermelho, tá? Representando o sangue de Cristo sobre aquela casa. Muito legal, né? Isso aqui dá uma boa pregação. Eu vou ler o próximo aqui, ó, próximo tópico, vou aqui na próxima parte, diz assim: não deixe nenhum de fora da porta. Se assim não fizeres, nós desobrigados desse juramento. Ele está falando que se Raabe deixasse que alguém saísse, então eles seriam desobrigados do juramento, tá? Isso aí é Juízes lá em Josué, né? Então a gente vai ver que Raabe, ela vai tomar responsabilidade agora sobre a sua casa, tá? Ela tinha a responsabilidade não só do acordo que fez, mas também de manter todos ali dentro. Era a responsabilidade dela, ela tinha que cuidar agora da sua casa, tá? E a gente nota no texto que ela era uma prostituta. Nota no texto bíblico que ela era uma pessoa que estava em pecado, né? Primeiro que ela era pagã, era de um povo lá que não tinha nada com Deus, né? Um povo idólatra. E ela mesmo tinha a prática da prostituição. E a gente vê que ela começa agora a lutar pela sua família, tá? E ela reconhece a grandeza de Deus, reconhece o povo de Deus. E a gente vê, irmãos, aí vamos pegar isso aqui e aplicar para a nossa classe. Você é uma pessoa, não importa o que a pessoa fez no passado, não importa o que a pessoa foi, a partir do momento que ela toma uma postura de brigar pela sua casa diante de Deus, em reconhecimento de Deus, né, como o Senhor e Salvador, aí sim, Deus não fará menção do que passou e ele vai dar vitória e vai honrar a aliança com essa pessoa, tá? Vamos aqui para o próximo subtópico, 3.2. O tema é Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Vou ler aqui essa primeira parte, diz assim: ao reconhecer que o Deus dos espias estava com eles, que havia dado aquela terra e fez secar as águas do Mar Vermelho, os seus corações desmaiaram e não tinham mais ânimo. Então Raabe declara e aceita que o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então a gente vai ver que Raabe, ela reconheceu, ela faz menção disso, que aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, olha só, irmão, preste atenção numa coisa, essa história do Mar Vermelho havia acontecido 40 anos atrás. Quando o povo entra em Jericó, já foi 40 anos depois, 40 anos da caminhada no deserto. E aí você vê que a história já tinha chegado até ali, tá? O povo estava temeroso, porque o povo de Jericó estava temeroso, estava com o coração como que desmaiado, né? Tremendo de medo diante deles, por causa das histórias, tá? Então aqui
a gente tem que entender que a nossa experiência com Deus, ela vai falar por si só. Nós vamos conquistar pessoas pela nossa vida cristã. Isso aqui é muito interessante, isso aqui fala muito poderosamente nos dias de hoje, né? Continuando aqui, eu vou ler, e tem algo aqui muito interessante nessa parte também, na segunda parte diz assim, ó. Raabe entendeu as explicações dos espias e fez a opção pelo lado certo, da preservação dos homens de Deus. Olhando com os olhos carnais, jamais poderíamos esperar que uma prostituta poderia ajudar nos planos de Deus e Deus, em contrapartida, salvar a sua família, a sua alma, né? Irmãos, a gente vai ver que Raabe, ela muda a história da sua família, né? E a gente vai ver que ela vai exercer uma posição de autoridade. Qual era a posição de autoridade dela? Manter todos ali dentro da casa. Essa postura de autoridade fez toda a diferença. Ela salvou a si própria, salvou a sua família e entrou para a história da genealogia de Jesus. Né? Muito, muito forte isso daqui. Olha só, se Raabe não tivesse autoridade, e aqui isso aqui a gente tem que pegar para nós, seja você jovem, seja você adolescente, seja você adulto, idoso, você tem que assumir uma postura de autoridade espiritual dentro do seu lar, tá? Para buscar manter todos unidos ali dentro, porque isso, a Bíblia sempre ressalta que a união do povo tinha muito poder, tinha muita força. O texto de Juízes, capítulo 20, verso 11, diz assim, ó, assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel unidos como um só homem. Quando a Bíblia coloca no Antigo Testamento, sempre que bota a expressão como um só homem, é para exemplificar a força que o povo tinha na união deles, né? Então hoje nós temos que fazer a mesma coisa com a nossa família, tentar unir a nossa família o máximo na presença de Deus. Assim como Raabe teve autoridade, nós também podemos ter. Bom, o 3.3, o tema é as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Muito legal isso aqui, eu vou ler essa parte que diz assim, Raabe faz a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida, esquecendo que haverá consequências. Bom, meus irmãos, essa aqui é uma realidade que tem que ser passada para todo aluno da escola dominical, todo irmão, irmã tem que saber isso daqui. Tudo que você decide hoje vai gerar consequência no futuro. E aqui a lição está alertando contra isso, né? De pessoas que tomam decisões hoje sem pensar nas consequências. Todo aquele que toma decisão sem pensar nas consequências, sem medir consequências, é o chamado inconsequente. E como tem cristão inconsequente hoje, irmão, é impressionante. Então, toda vez que você tomar uma decisão, pesa na balança. Será que isso lá na frente não vai me trazer algo ruim? Será que isso não vai me prejudicar? Será que isso não vai prejudicar a minha família? Tá? Preste bastante atenção nisso. Vou ler aqui, eu vou ler aqui o próximo, essa próxima parte que diz assim. Nós temos condições de mudar a história da nossa casa e da nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que as nossas palavras no seio da nossa família. Toda decisão certa será confirmada pelas atitudes. O que está falando aqui é de você tomar uma decisão ou dar um ensinamento e agir. Tá? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Tá? Então, quando você ensina algo ou fala alguma coisa para os seus filhos, você tem que confirmar isso com as suas atitudes. E eles, irmão, você pode falar 10 mil palavras, eles só vão entender as suas ações, eles só vão fazer aquilo que você faz, tá? Então, se você quer que o seu filho seja da oração, goste de orar, ele tem que ver você orando. Se você quer que o seu filho aprenda, por exemplo, a gostar, tome o gosto pela leitura da palavra de Deus, ele tem que ver você lendo a palavra de Deus. Quer que ele seja um pregador? Debata em casa sobre Bíblia, fale da palavra de Deus com eles, tá? Então você tem que demonstrar para o seu filho como que se faz as coisas. Não é só você falar, querer que eles façam e você mesmo não fazer, né? Amém, igreja? Já puxei aqui, viu? Como se estivesse pregando. Amém, igreja? Vamos dar um glória a Deus aí para Jesus? Tá? Meus irmãos, essa aqui foi a lição de número 13. Está encerrado aí, né, o nosso trimestre, o nosso primeiro trimestre. Eu
Peço que você faça a conclusão, tá bom? Convide os alunos para o próximo trimestre, porque é bênção de Deus. Se eu conseguir, eu vou deixar no meu subsídio ali as dicas de encerramento, algum resuminho para poder fazer e perguntas para se fazer ao final do trimestre. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.